Lameleque. Em um tempo em que a vida humana era medida em milênios, Lameleque ocupa um lugar peculiar na genealogia bíblica. Pai de Matusalém, o homem que mais tempo viveu na Terra, Lameleque é um elo crucial na cadeia que conecta Adão a Noé. Mas quem foi esse homem que viveu em um mundo tão diferente do nosso? Qual o significado de sua longa vida e de sua descendência? A figura de Lameleque, imersa em um véu de mistério, nos convida a uma jornada pelas profundezas da narrativa bíblica. Ao desvendar os enigmas que envolvem sua vida, podemos não apenas compreender melhor a genealogia bíblica, mas também refletir sobre a natureza humana, a passagem do tempo e o propósito da vida. Genealogia e conexões familiares. A genealogia bíblica, presente principalmente no livro de Gênesis, é um rico tapiz que tece a história da humanidade desde a criação até o dilúvio. Nessa extensa linhagem, encontramos figuras como Adão, Eva e Noé, além de personagens menos conhecidos, mas igualmente importantes para a narrativa. Um desses personagens é Lameleque, um elo crucial na cadeia que conecta Adão a Noé. 7. O filho da promessa. Para entender a posição de Lameleque na genealogia bíblica, é fundamental compreender a figura de Sete. Após a queda de Adão e Eva, Caim, o primeiro filho do casal, mata seu irmão Abel. Desesperada, Eva dá à luz a Sete, cujo nome significa designado ou posto em lugar de. Sete é visto como o filho da promessa, aquele que dará continuidade à linhagem humana após o pecado original. Lameleque, descendente de Sete. Lameleque é apresentado como um descendente direto de Sete. Essa posição na genealogia é significativa, pois o coloca na linhagem daqueles que preservaram a fé em Deus após a queda. Ao situar Lameleque nessa linhagem, a Bíblia o conecta à promessa original feita a Adão e Eva de que um descendente esmagaria a cabeça da serpente. A importância de Lameleque na genealogia. A genealogia bíblica não é apenas uma lista de nomes. Ela serve a diversos propósitos. Conexão com o passado. A genealogia conecta as gerações, mostrando a continuidade da história humana e a promessa de Deus. Preparação para o futuro. A genealogia de Lameleque, que culmina em Noé, antecipa o dilúvio e a nova ordem que se seguirá. Modelo de fé. Os personagens da genealogia, como Lameleque, servem como modelos de fé para as futuras gerações. Lameleque e a longa vida dos patriarcas. Um aspecto intrigante da genealogia bíblica é a longa vida dos patriarcas. Lameleque, por exemplo, viveu 777 anos. Essa longevidade pode ser interpretada de diversas formas. Simbolismo. A longa vida dos patriarcas pode simbolizar a promessa de Deus de abençoar aqueles que o obedecem. Conexão com a criação. A longevidade inicial da humanidade pode refletir a perfeição do mundo antes da queda. Preparação para o dilúvio. A longa vida dos patriarcas pode ter sido necessária para a preservação da humanidade antes do dilúvio. Lameleque, embora seja uma figura relativamente obscura na narrativa bíblica, desempenha um papel crucial na genealogia. Sua posição na linhagem de Sete o conecta à promessa original e o coloca como um elo entre Adão e Noé. Ao estudar a vida de Lameleque, podemos aprofundar nossa compreensão da história da salvação e do plano de Deus para a humanidade. Pai de Matusalém, Lameleque, figura presente na genealogia bíblica, é mais conhecido por ser o pai de Matusalém, um homem que, segundo a narrativa bíblica, viveu o maior número de anos de todos os personagens mencionados, 969 anos. Essa longa vida de Matusalém, aliada à sua posição na linhagem de Sete, gera diversas reflexões sobre o significado da genealogia bíblica e o papel desses personagens na história da salvação. A longevidade de Matusalém e seu impacto na narrativa. A longevidade excepcional de Matusalém levanta diversas questões. Simbolismo. A idade avançada de Matusalém pode simbolizar a longevidade da humanidade antes do dilúvio, um período marcado pela proximidade com Deus e pela vida longa. Preparação para o dilúvio. A vida de Matusalém, que se estende até pouco antes do dilúvio, sugere que ele poderia ter sido um testemunho vivo da decadência moral da humanidade e da necessidade de um novo começo. Conexão com o juízo divino. O fato de Matusalém ter morrido no ano do dilúvio pode ser interpretado como um marco temporal, indicando o fim de uma era e o início de uma nova. A relação entre Lameleque e Matusalém. A relação entre Lameleque e Matusalém é marcada pela longevidade de ambos. Lameleque,
Por sua vez, viveu 777 anos, o que o coloca entre os personagens mais longevos da Bíblia. Essa longevidade familiar pode indicar uma linhagem abençoada. A família de Lameleque pode ter sido especialmente abençoada por Deus, recebendo como presente a vida longa. Uma herança espiritual. A longevidade pode ser vista como uma representação da transmissão de uma fé e de uma esperança de geração em geração. Um testemunho da graça de Deus. A vida longa de Lameleque e Matusalém pode ser um testemunho da graça de Deus, que os preservou por tantos anos. A relevância para a narrativa bíblica. A relação entre Lameleque e Matusalém, assim como a longevidade de ambos, possui um papel fundamental na narrativa bíblica. A longa vida dos patriarcas, como Lameleque e Matusalém, cria um contexto para entender a magnitude do dilúvio e a necessidade de um novo começo. Transmissão da fé. A genealogia de Lameleque e Matusalém mostra como a fé em Deus foi transmitida de geração em geração, preparando o caminho para a figura de Noé. Símbolo da esperança. A vida longa dos patriarcas pode ser vista como um símbolo da esperança em um futuro melhor, mesmo em meio a um mundo corrompido. A conexão entre Lameleque e Matusalém é mais do que uma simples relação pai-filho. Ela representa a transmissão da fé, a esperança em um futuro melhor e a promessa de Deus de abençoar aqueles que o amam. Ao estudar a vida desses personagens, podemos aprofundar nossa compreensão da genealogia bíblica e do plano de Deus para a humanidade. A época em que Lameleque viveu era radicalmente diferente do mundo que conhecemos hoje. A expectativa de vida era consideravelmente maior, com personagens como Matusalém, filho de Lameleque, vivendo por quase 1000 anos. Essa longevidade, além de elementos sobrenaturais, pode indicar um ambiente menos hostil, com recursos naturais abundantes e uma relação mais próxima entre a humanidade e o divino. A linhagem de Sete e a promessa. Lameleque pertence à linhagem de Sete, filho de Adão e Eva. Sete é visto como substituto de Abel, morto por Caim, e representa a esperança da humanidade após a queda. A linhagem de Sete é, portanto, a linhagem da promessa, a linhagem através da qual a redenção viria. A proximidade do dilúvio. Lameleque viveu em um período próximo ao dilúvio. Sua vida se estendeu até quase o momento da catástrofe, o que o coloca em uma posição única para testemunhar a crescente corrupção da humanidade e a necessidade de um novo começo. Sua longevidade pode ser interpretada como um sinal de que Deus lhe concedeu uma vida longa para que pudesse transmitir a fé e a esperança em futuras gerações. Conexão com outros personagens. Matusalém, filho de Lameleque. Matusalém é conhecido por sua longevidade extrema. Sua vida se estendeu até o ano do dilúvio, tornando um marco temporal importante na narrativa bíblica. Noé, neto de Lameleque, é o personagem central do dilúvio. Ele é escolhido por Deus para preservar a vida na terra e iniciar uma nova humanidade. Enoque, outro descendente de Sete. Enoque andou com Deus e foi levado para o céu sem experimentar a morte. Sua história paralela à de Lameleque destaca a fé e a esperança dos justos em um mundo corrompido. Lameleque, inserido no contexto histórico do mundo antediluviano, é um elo crucial na cadeia que conecta a criação ao dilúvio. Sua vida, marcada pela longevidade e pela proximidade com o dilúvio, nos convida a refletir sobre a natureza da humanidade, a importância da fé e a promessa de Deus de renovar todas as coisas. Ao estudar a figura de Lameleque, podemos compreender melhor o significado da genealogia bíblica e o papel de cada personagem na grande narrativa da salvação. Significado do nome e simbolismo. O nome próprio, na Bíblia, muitas vezes carrega um significado simbólico que reflete a identidade e o destino do indivíduo. Lameleque, personagem da genealogia bíblica, não é exceção. Embora o significado exato de seu nome seja debatido pelos estudiosos, diversas interpretações tentam desvendar os possíveis simbolismos por trás dele. Etimologia e possíveis significados. A etimologia do nome Lameleque é incerta e objeto de diversas teorias. Algumas propostas incluem união ou completude. Algumas traduções sugerem que o nome Lameleque pode estar relacionado à ideia de união ou completude, indicando um desejo por uma família unida e abençoada. Consolação. Outra interpretação sugere que o nome pode significar consolação ou alívio, refletindo a esperança de que Lameleque traria conforto em um mundo marcado pela queda e pelo pecado. Referência a um objeto ou lugar.
é possível que o nome Lameleque faça referência a algum objeto ou lugar significativo na cultura da época, carregando assim um simbolismo mais específico. Simbolismo na genealogia bíblica. Independentemente do significado exato do nome, a posição de Lameleque na genealogia bíblica confere a ele um simbolismo particular. Como descendente de Sete e pai de Matusalém, Lameleque representa a continuidade da vida. Sua presença na genealogia demonstra a continuidade da linhagem humana, mesmo após a queda. A esperança em meio à corrupção. A longevidade de Lameleque e de sua família contrasta com a crescente corrupção do mundo antes do dilúvio, simbolizando a esperança em um futuro melhor. A promessa de Deus. A linhagem de Sete, a qual Lameleque pertence, é a linhagem da promessa. Sua presença nessa linhagem reforça a ideia de que Deus continua fiel às suas promessas, mesmo em meio às dificuldades. O nome como reflexo da identidade. O nome Lameleque, seja qual for seu significado exato, serve como um reflexo da identidade e do destino do personagem. Ele conecta a linhagem de Sete, a promessa de Deus e a esperança de um futuro melhor. Além disso, o nome pode ter sido escolhido pelos pais de Lameleque com base em suas expectativas para a vida do filho, refletindo seus desejos e aspirações. O significado do nome Lameleque, embora seja um mistério, abre portas para diversas interpretações e reflexões. Ao explorar os possíveis significados do nome e seu contexto na genealogia bíblica, podemos aprofundar nossa compreensão sobre a identidade desse personagem e seu papel na história da salvação. A genealogia bíblica nos apresenta uma série de personagens que, apesar de suas particularidades, compartilham o mesmo propósito: conectar a humanidade a Deus. Entre esses personagens, Lameleque, Enoque e Noé se destacam por suas vidas excepcionais e por seu papel na história da salvação. Ao comparar esses três patriarcas, podemos identificar tanto similaridades quanto diferenças que enriquecem nossa compreensão da narrativa bíblica. Similaridades. Longevidade. Tanto Lameleque quanto Enoque e Noé viveram vidas excepcionalmente longas. Essa longevidade, além de um elemento sobrenatural, pode simbolizar a proximidade com Deus e a bênção divina. Fé em Deus. Os três patriarcas eram homens de fé, que confiaram em Deus mesmo diante das adversidades. Eles são exemplos de como a fé pode mover montanhas e trazer esperança em tempos de incerteza. Papel na genealogia. Todos eles ocupam posições importantes na genealogia bíblica, conectando as gerações e preservando a linhagem da promessa. Diferenças. Fim de vida. A maior diferença entre esses três patriarcas está no fim de suas vidas. Lameleque morreu de causas naturais, como qualquer outro ser humano. Noé, por sua vez, viveu para ver o dilúvio e iniciar uma nova humanidade. Enoque, por sua parte, foi levado por Deus, sem experimentar a morte. Papel na história da salvação. Cada um desempenhou um papel específico na história da salvação. Lameleque representa a continuidade da linhagem de Sete, enquanto Enoque é um exemplo de fé e de como andar com Deus pode levar à vida eterna. Noé, por sua vez, é o personagem central do dilúvio e o fundador da nova humanidade. Herança espiritual. A herança espiritual deixada por cada um é diferente. Lameleque transmitiu a fé a seus descendentes, enquanto Enoque deixou um legado de fé e integridade. Noé, por sua vez, é lembrado como o homem justo que preservou a humanidade. A comparação entre Lameleque, Enoque e Noé nos revela a riqueza e a complexidade da narrativa bíblica. Cada um desses personagens, com suas particularidades, contribui para a compreensão da história da salvação e do plano de Deus para a humanidade. Ao estudar suas vidas e seus papéis, podemos identificar padrões e temas recorrentes que nos ajudam a aprofundar nossa fé e a fortalecer nossa relação com Deus. A figura de Lameleque, imersa na genealogia bíblica, tem sido objeto de diversas interpretações teológicas e históricas ao longo dos séculos. A longevidade excepcional, a posição na linhagem de Sete e a proximidade com o dilúvio são elementos que despertam a curiosidade e instigam diversas teorias. Interpretações teológicas. Simbolismo da longevidade. A vida longa de Lameleque e de outros patriarcas é frequentemente interpretada como um símbolo da bênção divina e da proximidade com Deus. A longevidade pode representar a perfeição do mundo antes da queda e a esperança de uma vida eterna. Conexão com a promessa. A posição de Lameleque na linhagem de Sete o conecta à promessa original feita a Adão e Eva.
Sua vida, assim como a de outros patriarcas, é vista como uma manifestação da fidelidade de Deus às suas promessas. Tipologia: alguns teólogos veem Lameleque como um tipo, ou seja, um prefiguramento de Cristo. Sua vida e sua descendência podem ser interpretadas como um reflexo da linhagem messiânica. Interpretações históricas. Contexto cultural: a narrativa sobre Lameleque e outros patriarcas precisa ser compreendida dentro do contexto cultural da época. A longevidade excepcional pode refletir mitos e crenças comuns em diversas culturas antigas sobre a vida dos deuses e heróis. Questões cronológicas: a cronologia bíblica, especialmente nos primeiros capítulos de Gênesis, tem sido objeto de debates. A idade dos patriarcas e a duração dos períodos históricos descritos na Bíblia levantam questões sobre a precisão histórica desses relatos. Fontes históricas: a falta de fontes históricas externas para corroborar os relatos bíblicos sobre Lameleque e outros patriarcas torna a tarefa de reconstruir o contexto histórico bastante desafiadora. Desafios e questões. Literalismo versus alegoria: uma das principais questões que surgem ao interpretar a história de Lameleque é a distinção entre o literal e o alegórico. Até que ponto devemos interpretar os relatos bíblicos como fatos históricos e até que ponto devemos buscar um significado mais profundo e simbólico? Harmonia com a ciência: a longevidade excepcional dos patriarcas e a cronologia bíblica entram em conflito com as descobertas da ciência moderna. Como conciliar a fé bíblica com as evidências científicas? Diversidade de interpretações: a figura de Lameleque, como muitos outros personagens bíblicos, tem sido interpretada de forma diversa ao longo dos séculos. Essa diversidade de interpretações reflete a complexidade da própria Bíblia e a riqueza da tradição cristã. A interpretação da figura de Lameleque é um desafio que exige uma abordagem cuidadosa e multidisciplinar. Ao considerar tanto as dimensões teológicas quanto as históricas, podemos aprofundar nossa compreensão desse personagem e da narrativa bíblica como um todo. É importante lembrar que a Bíblia é um livro vivo, que continua a inspirar e desafiar os leitores ao longo dos séculos. Visões diferentes, interpretações na tradição judaica. Na tradição judaica, a genealogia bíblica, incluindo a linhagem de Lameleque, é vista como um registro histórico e teológico fundamental. Lameleque é compreendido como um elo na cadeia que conecta a criação à história do povo de Israel. A longevidade dos patriarcas, como Lameleque e Matusalém, é frequentemente interpretada como um sinal da bênção divina e da proximidade com Deus. Interpretações na tradição cristã. Na tradição cristã, a figura de Lameleque também ocupa um lugar importante. Ele é visto como um antepassado de Jesus Cristo e, portanto, parte da história da salvação. Algumas interpretações destacam a longevidade dos patriarcas como um símbolo da vida eterna prometida em Cristo. Outras abordagens veem a genealogia como um arquétipo, representando a jornada da humanidade em busca de Deus. A veracidade histórica e teológica dessas genealogias tem sido questionada e defendida por diversos estudiosos. Precisão histórica: um dos principais pontos de crítica é a dificuldade em conciliar as genealogias bíblicas com registros históricos extrabíblicos. A falta de evidências arqueológicas e históricas para corroborar as informações contidas nas genealogias leva muitos a questionar sua precisão histórica. Propósito teológico: outra crítica frequente é que as genealogias bíblicas podem ter um propósito mais teológico do que histórico. Elas podem ter sido construídas para enfatizar a importância de determinadas linhagens ou para conectar eventos-chave na história da salvação, em vez de fornecer um registro preciso de fatos históricos. Discrepâncias e contradições: as genealogias bíblicas apresentam algumas discrepâncias e contradições internas, o que levanta dúvidas sobre sua confiabilidade. Influência cultural: as genealogias bíblicas podem ter sido influenciadas por mitos e costumes culturais da época, o que torna difícil distinguir o que é histórico do que é simbólico. Defesas das genealogias bíblicas. Verdade histórica relacional: os defensores das genealogias bíblicas argumentam que a precisão histórica não precisa ser absoluta. A Bíblia pode registrar a verdade histórica de forma relacional, enfatizando a importância teológica dos eventos e personagens, em vez de fornecer uma cronologia precisa. Propósito teológico: as genealogias bíblicas podem ter um propósito teológico claro, como demonstrar a continuidade da aliança de Deus com o seu povo, ou conectar eventos importantes na história da salvação. Símbolos e tipos: muitas vezes,
As genealogias bíblicas são interpretadas como símbolos e tipos, revelando verdades mais profundas sobre a natureza de Deus e a história da salvação. Inspiração divina. Os defensores da Bíblia afirmam que, mesmo que as genealogias contenham imprecisões históricas, elas são inspiradas por Deus e revelam verdades espirituais importantes. E aí, galera? Chegamos ao final da nossa jornada pela vida de Lameleque. Vimos como, mesmo com uma história relativamente curta na Bíblia, esse personagem nos oferece lições valiosíssimas sobre fé, esperança e a grandiosidade do plano de Deus. Lameleque nos mostra que a fé em Deus é um alicerce fundamental em nossas vidas, independentemente das circunstâncias. Mesmo em um mundo marcado pela corrupção e pela violência, ele e sua família mantiveram a esperança em um futuro melhor, um futuro prometido por Deus. A história de Lameleque também nos conecta com o plano de salvação de Deus. Ele faz parte de uma linhagem que culmina em Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ao estudar a vida de Lameleque, entendemos melhor como a história da humanidade se encaixa no grande plano de Deus. Queridos, Lameleque pode ser um personagem pouco conhecido, mas sua história é riquíssima em significado para nós, cristãos. Ele nos inspira a cultivar uma fé inabalável. Assim como Lameleque, devemos confiar em Deus em todas as circunstâncias. Manter a esperança viva, mesmo em meio às dificuldades. Devemos nos lembrar das promessas de Deus e cultivar a esperança em um futuro melhor. Fazer parte da história de Deus. Cada um de nós tem um papel importante a desempenhar no plano de Deus para o mundo. E aí, gostaram desse conteúdo? Se você foi abençoado por essa mensagem, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Temos muito mais conteúdo incrível por aqui. Preparei uma playlist especial sobre os patriarcas da Bíblia. Você não pode perder. Um grande abraço e até a próxima.